Obrigada, senador. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, cumprimentando aos meus colegas da mesa, o senador Fernando Bezerra e, em nome dele, os demais senadores aqui presentes. É aqui, né? Bem, o SIMPEC é uma organização da sociedade civil que há 28 anos desenvolve projetos e pesquisas na área de educação, sempre com foco na educação pública, e que faz parte do movimento pela Base Nacional Comum, e dentro desse contexto nós produzimos 2 pesquisas. Uma pesquisa na qual nós analisamos todos os currículos para os anos finais do ensino fundamental, que estão vigentes nos estados, as suas concepções, os seus modos de implementação e uso, acreditando que, ao compreender melhor como os currículos estaduais efetivamente chegam na sala de aula, na escola, os impasses, os desafios, podemos produzir um conhecimento importante para se pensar a base curricular comum. E uma outra pesquisa que são os consensos e dissensos sobre a Base Nacional Comum Curricular, no qual nós entrevistamos 100 atores de diferentes setores da sociedade, professores universitários, acadêmicos, membros de sindicato, de movimentos sociais que se preocupam com as questões curriculares. O que podemos... Acho que eu estou... Peraí, isso. Bem, o que indicam esses resultados da pesquisa dos currículos vigentes? Num primeiro momento, como a Alice já mencionou, uma forte relação com a avaliação externa, a do nacional ou do próprio Estado. Então, nesse sentido, uma ênfase muito grande em língua portuguesa e matemática, que são os componentes curriculares avaliados em larga escala, os usos dos próprios descritores das avaliações como objetivo de aprendizagem e uma ênfase muito grande na dimensão cognitiva em detrimento do desenvolvimento integral, considerando habilidades sociais, culturais e emocionais. A avaliação, ou, na verdade, a Alice mencionou isso, o que a gente assiste no Brasil é uma inversão. Primeiro, nós construímos uma avaliação nacional e esta avaliação nacional passou a pautar o currículo, quando, lógico, é que primeiro a gente possa decidir o que ensinar, o que os alunos têm direito de aprender, e depois pensar na avaliação. A avaliação ela é um recorte, como toda avaliação, ela mede algumas aprendizagens. Quando acontece essa inversão da avaliação se tornar o currículo, nós estamos negando às nossas crianças habilidades, competências, aprendizagens importantes. E o exame dos currículos estaduais mostram essa forte vinculação com a avaliação, o que é preocupante e o que mostra a necessidade de uma base curricular nacional que avance nessa questão. Percebemos também um grande desafio em relação à formação docente. Existe pouca articulação dos documentos curriculares com a formação inicial dos professores. As faculdades de educação, de pedagogia, assim como as licenciaturas, não têm como objeto de estudo, de reflexão de ensino, os documentos curriculares estaduais. Isso faz com que, quando os professores cheguem à sala de aula, eles fiquem muito distantes dessa reflexão do que ensinar, do que deve ser ensinado, e aí acabam, por falta de condição de apoio e de formação, usando os livros didáticos como parâmetro e como referência. Temos também a questão da formação continuada. A discussão sobre o currículo não faz parte nem da formação inicial, tampouco da formação continuada. E uma rotatividade muito grande nos quadros dos professores, não os efetivos, mas os temporários, que faz com que mesmo as iniciativas de formação continuada nesse sentido se percam, porque os professores acabam saindo. Uma outra questão que é bastante presente nas 2 pesquisas é que é necessária uma atenção maior em relação à diversidade.
A diversidade é interessante, nos currículos, ela aparece como uma orientação na introdução dos documentos, que é importante se considerar a diversidade, entendendo como diversidade as diferentes etnias, raça, gênero, mas também as questões da identidade local, da cultura local dos municípios e do Estado. Isso é apontado como importante, mas isso não constitui o currículo e, muito menos, apoiam as escolas a como trabalhar isso. A diversidade, muitas vezes, é abordada como um conteúdo para ser ensinado aos diversos, voltados para as diferentes modalidades de educação. Então, as questões indígenas para as escolas indígenas, a história, a educação de jovens adultos para o EJA, sem, por exemplo, considerar que a educação indígena é constitutivo da identidade nacional e, portanto, não deve ser pensada e refletida e aprendida por todas as crianças do nosso país. Bem, a partir disso, na nossa análise da base nacional curricular, tendo como ponto de análise essas questões levantadas nas pesquisas, quais são, no entender do SEMPEC, os pontos de atenção para a base nacional comum? Eu vou passar aqui bem rapidamente, porque eu acho que a Alice e Kátia já abordaram. A questão do desenvolvimento integral, os aspectos culturais, afetivos e cognitivos de forma integrada na perspectiva do desenvolvimento integral não estão sendo considerados. A questão da articulação entre as diferentes disciplinas e mesmo a questão da progressão, embora exista, no nosso entender, ela pode ser mais bem cuidada. A questão da diversidade, né, tendo bem claro que a questão da diversidade estão relacionadas à garantia de direito dos diversos, as diferenças não podem se tornar desigualdade. Nesse sentido, deve incluir como conteúdos e diretrizes nos temas integradores os valores democráticos e republicanos de natureza universal relativo ao enfrentamento de todas as formas de discriminação. A educação infantil, que a Kátia já mencionou, principalmente nas questões de alfabetização, é um ponto de preocupação. E, para terminar, nós colocamos um ponto de atenção que vem muito forte das pesquisas que nós realizamos nos estados, é que, para além e depois que a base for aprovada, nós temos um grande desafio, que é da implementação. Em todos os estados analisados, e foram 23 estados, as questões de implementação do currículo são um grande desafio. Elas acabam não chegando à escola, à sala de aula, ou se chegam, são mal compreendidas pelos professores. E por quê? Por conta da precarização da formação inicial, que infelizmente é uma realidade no nosso país. A base é importante, defendemos a existência da base, mas se não pensarmos juntos a questão da formação inicial no nosso país, nós não vamos avançar na direção da qualidade da educação que queremos para todos. Formar bem os nossos professores vai na direção de garantir o direito que todas as nossas crianças, adolescentes e jovens têm de aprender. Então, pensar a questão da implementação, apoiar professores, apoiar as secretarias municipais de educação, enfim, é preciso se pensar e começar já a pensar nas questões da implementação. Bem, acho que era isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigado, Ana.